Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você que nos acompanha nesse momento, né? As várias redes sociais da nossa paróquia, né? A paróquia de São Cristóvão, aqui em Cabo Frio. Eu sou o Padre Daniel Mary Ameokori, eu sou missionário espiritano da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. E seja bem-vindo e bem-vinda a esse momento de entrevista, de conversa, né, com esse casal aqui que se apresenta para nos ensinar um pouquinho sobre a vocação à vida matrimonial. Vocês poderiam, por favor, se apresentar, por favor? Pois bem, gente. Tudo bem? Meu nome é Laércio, sou aqui da paróquia de São Cristóvão, casado aqui com Valquíria. Você já falou meu nome? Eu sou Valquíria, como ele falou, né? Somos casados há 28 anos e estamos aqui nesse caminho com Cristo, né? Para Cristo. Isso aí. O casal sempre anda com Cristo, senão não dá certo não, né? Isso aí. Então é muito bom vocês estarem aqui hoje desse dia, né? Para nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre essa vocação matrimonial e também sobre o trabalho de vocês também dentro da nossa paróquia de São Cristóvão aqui. E hoje é dia 28, né? É o último domingo do mês vocacional. Inclusive, estamos ainda fazendo este trabalho com os jovens, né? Kairos Vocacional, encontro vocacional para ajudar os jovens da nossa paróquia e as demais paróquias por perto, né? A discernirem as suas vocações dentro da igreja. Então, vocês poderiam nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o trabalho de hoje, o que está acontecendo na paróquia de São Cristóvão hoje? Pois bem, com muito carinho a gente tem preparado, dentro dessa preocupação, se é que assim que a gente pode dizer, mas não deixa de ser, com o jovem em discernir a sua trajetória. A gente sabe que não é fácil, o mundo desafia cada um de nós das mais variadas formas. Muita coisa tende a nos levar para diversos caminhos. E essa vocação que a gente precisa descobrir, às vezes precisa de ter aquele toque, né? Precisa de ter aquele despertar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, um pouquinho do que é possível fazer, que é despertar esse sentido de qual vocação, qual caminho seguir nesse Kairos que estamos realizando hoje. Isso aí. E vocês estão ajudando bastante, né? Um dos casais que estão em frente no trabalho, né, da juventude da nossa paróquia aqui, junto com outro casal, né, que fizeram também uma entrevista aqui agora há pouco, né? É Cláudio e Patrícia. E também tem outro casal, tem mais um casal também, né? É o Mauro e a Carol. Isso, então vocês trabalhando junto. Fala para nós como é difícil ou fácil, né? Dependendo também, trabalhar com os jovens. Bom, realmente, cada um tem a fase. Eu digo que as fases da vida, cada um tem a sua beleza, mas também tem os seus desafios. E quando a gente se coloca diante dessa realidade de trabalhar com jovens, a gente precisa realmente ter essa força pela dificuldade que é, como falei, o mundo todo tende a despertar por um outro sentido. Então é a dificuldade, mas tem que ser uma coisa constante, porque o jovem é alegria. É verdade. Né? O jovem é alegria, o jovem é força, o jovem é vida. É vida. E a partir do momento que a gente entende essa questão, fica mais fácil de trabalhar, não é? Fica mais fácil da gente se colocar ali. E se colocando também que, independente da idade dessa fase, a gente vive essa juventude. Até porque nós temos também 2 filhos jovens. Então, às vezes, a gente também se coloca assim, puxa, será que o que falta enquanto pai, enquanto mãe, para que o nosso filho, né, os nossos filhos possam estar também despertando a vocação, seja lá, seja cá, seja qual for, e isso também não é fácil, porque não é fácil mesmo. É difícil a gente compreender e se colocar nessa missão, porque é a missão religiosa, né, a missão matrimonial, é se colocar ali e fazer com que também os filhos entendem isso também não é fácil.
É fácil, com certeza. E isso também me leva a perguntar a vocês, né, querendo saber, e como vocês conseguem conciliar o trabalho, tanto, né, indivíduo de vocês, né, vocês dois ainda trabalham, né? E como vocês conseguem conciliar o trabalho, né, de vocês, o ganha-pão de vocês, né, para sustentar a família de vocês com o trabalhar na igreja e também com a juventude, né, de modo específico. E me vem aqui uma lembrança de um quebra-cabeça, onde nesse quebra-cabeça tem tudo que a gente precisa no dia a dia de alguma forma, né? O lazer, a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter as viagens, os passeios, encontros com os amigos. Então ele faz parte de um quebra-cabeça. Mas nesse quebra-cabeça, que é um desenho que eu vi, falta alguma coisa se a gente só colocar isso como fundamento da vida. Então, no meio desse quebra-cabeça, Jesus precisa estar ali presente. Quando a gente entende isso, a gente tem que buscar, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o dia a dia, e às vezes a gente até se perde um pouco nessa caminhada, né? Porque as necessidades do dia a dia nos faz com que a gente tenha também essa percepção, mas não podemos deixar de ter Deus ali no meio da vida. Quando a gente entende isso, a gente vai encontrando esse tempo. Uma certa vez também uma pessoa me chamou para um trabalho e eu disse para essa pessoa que eu não teria mais tempo. E essa pessoa me disse assim, então é você. Porque quando não se tem tempo, arranja mais um tempo para fazer. Tá certo. Quem tem o tempo todo no mundo costuma não fazer um bom trabalho, né? É isso aí. E isso também me lembra, né, com uma curiosidade de saber também. E sobre a vocação, a vida matrimonial, né? Vocês são um casal, né? E além de trabalhar com os jovens, também são ministros também. Extraordinários, né, da Santa Comunhão, aqui da nossa paróquia. Como casal, como é viver os compromissos matrimoniais num mundo cheio de muitas incertezas? Quem sabe, né, os seus conselhos poderiam estar ajudando uma menina ou um menino que está querendo se lançar nessa vocação linda, né, a vida matrimonial. A primeira coisa, padre, é a oração. Oração, tá certo. É a oração. Nós temos o hábito na nossa casa de todas as noites, após o trabalho do meu esposo, nos reunimos para orar. Isso aí. Geralmente é a oração do terço. Eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora, por várias histórias que a gente já vivenciou, por muitas graças já alcançadas. Então nós conseguimos cultivar isso nos nossos filhos, de nos reunirmos à noite para fazermos a oração. E a oração que nos fortalece, que nos ajuda, porque os desafios acontecem, as dificuldades elas chegam, mas é através da oração que a gente respira e que nós vamos nos fortalecendo a cada dia. Isso aí. E sabemos também que o casal que reza juntos, né, sempre permanece e cresce e prospera juntos, né? Porque o casal e a família que reza junto é a família que procura colocar Deus em primeiro lugar, né? E como o senhor bem colocou também, não é sobre trabalho, meu trabalho, né? Não é sobre as outras coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus tem que estar no centro também de tudo, né? A gente não pode colocar Deus depois, tem que ser no início, né? Isso aí, então, a oração é fundamental, o estudo da palavra de Deus também, dentro da família, e também incentivando sempre, né, os filhos a viver uma vida de doação, tanto pelos trabalhos da igreja também, como também na sua vida pessoal também. Né? A família ajuda isso tudo a acontecer, né? Ajuda também em educar os filhos desse jeito. E agora eu gostaria de saber se vocês gostariam de colocar alguns conselhos para alguns jovens namorados, né, que estão querendo casar, e sobre a alegria de se casar, a importância de não ter medo de se lançar essa vocação importante também, a vida matrimonial. Primeiro que não é fácil, é muito difícil.
Mas se essa é a vocação, não pode duvidar. E aqui, uma grande parte de estarmos juntos é porque tem do lado uma esposa maravilhosa, que de fato é. Que bom. Então eu acho que o casal ele só consegue seguir, primeiro, quando você tem ali o perdão, quando você tem a força, quando você tem a caminhada junto, apesar das dificuldades. Tá Então, certo. estar 28 anos casado não significa que é só alegria. Então o conselho é, mesmo assim, Tá vale certo. a pena. Porque se nós estamos aqui, é porque valeu a pena até agora e vai continuar valendo a pena. Tá Senão já tinha há muito tempo, se não fosse a presença de Deus e da graça de Deus que é. E quando a gente olha para a vida e olha os filhos que a gente tem, a gente diz, realmente, é uma bênção de Deus. Valeu a pena, né? Isso aí. Eu tenho a dizer o seguinte, padre. Viva esse amor. Viva na graça de Deus, Na graça com de a Deus. bênção de Deus. E ore bastante, porque momentos difíceis acontecem. Acontece. Momentos de desistir também. Isso. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, uma frase que eu sempre dizia, que eu sempre digo, não desista da sua família. Isso aí. A sua família é um bem precioso. Tá Foi certo. Deus que te deu. Tá certo. E sabemos também que não tem nenhuma família perfeita, né? Não tem nenhum pai perfeito, nenhuma mãe perfeita, nenhum casal, marido, esposa que é perfeito, né? É só Deus que é perfeito. Mas esse Deus perfeito nos convida a uma vida de perfeição. Por isso que Jesus fala para nós, seja santo como o seu Pai Celeste é santo. Seja perfeito como Deus é perfeito, né? Então, por isso que a gente não pode desistir diante dos problemas, diante das dificuldades. É um espírito de diálogo, por exemplo. Um espírito de escutar o outro. De não só falar, de escutar o outro. De escutar o outro também e de expor também o que está dentro. De não ficar morrendo no silêncio. De procurar conversar sobre os assuntos, ajuda bastante, né? Não é? Na família também, na nossa vida como um todo, né? Então, vocês gostariam também de falar para nós um pouquinho sobre um evento que vai acontecer aqui, um evento para os jovens que vai acontecer aqui, lá para o mês de novembro? Comentar um pouquinho, por favor. Pois bem, estamos pensando, organizando, elaborando, mas com muito carinho, padre, com muito carinho mesmo, com muita dedicação. As várias equipes já estão aí trabalhando para esse evento que vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro. É um evento que, ao estilo do que ocorre aqui em outras paróquias, que tem lá o EAC, né? Yeah. O EAC, lá na Assunção, em Arraial e outras paróquias. Então, o que nós vamos realizar aqui nos dias 5 e 6 de novembro é a nossa jornada com Cristo ao estilo do EAC. Então, participe, venham, faça a inscrição dos seus jovens. Serão poucas vagas, os jovens entre 14 e 19 anos, serão poucas vagas. Procure a secretaria paroquial, procure as pessoas na missa, mas participe. Será um evento rico em integração, em oração, em vocação, em descontração, mas principalmente rico na presença de Deus, na vida daqueles que vão fazer, dos jovens, com todos aqueles que estarão envolvidos, dirigentes, enfim, todos eles. Tá certo. 5 e 6 de novembro, padre. Isso aí, esse ano 2022, né? Isso, desse tá ano. Certo. Então, nesse ponto, agradeço imensamente, né? Esse casal aqui, Alácio e Valkyrie, né? Estou lutando ainda para gravar esse nome, mas com o tempo eu vou gravar, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e pelo bom trabalho que já estão desenvolvendo aqui na nossa paróquia. E que o bom Deus, né, abençoe o casamento de vocês. Que a Sagrada Família de Jesus, Maria e José também seja um modelo também de vivência comunitária dentro da tua família. Tá bom? Muito obrigado. E agradecer também. Eu acho que as coisas, elas vão, claro, pela graça de Deus, mas porque, padre, o senhor tem sido um incentivador, um motivador, a confiança que é depositada não só no que a gente está fazendo, é muito pouco, mas a sua presença, a sua motivação, o seu carisma, que Deus continue também lhe abençoando também o Padre Nicolas, né? Então, nesse trabalho, vamos lá.
Muito obrigado, viu? E com o Espírito Santo ao nosso lado, podemos superar qualquer desafio, né? E até fazer caminhada que parece quase impossível, né? No olho da humanidade, mas com o Espírito Santo, com Deus nos motivando, a paróquia de São Cristóvão vai se reerguendo. Sabe que a paróquia foi bem afetada, né? Quer dizer, a participação dos fiéis devido à pandemia, né? Inclusive, muitos dos nossos membros, né, fiéis, né, morreram, né, pela pandemia, e muitos também que eram dizimistas, quer dizer, até no lado financeiro também, a paróquia está lutando para erguer. E aí, esse trabalho com os jovens, com as outras dimensões também da vida pastoral da paróquia, que vocês, né, como casal e os demais casais e pessoas da nossa paróquia se colocam para ajudar, né, junto com os padres, né, lançar as redes, né, e está dando fruto, e que Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês, abençoe também a nossa paróquia de São Cristóvão. Amém.